Será que os fundos imobiliários estão caindo porque a Selic está subindo? Será que finalmente chegou a hora então de correr para a renda fixa e deixar os fundos imobiliários? Ou é uma oportunidade de compra, já que eles estão baratos? Então, esse será o tema do nosso vídeo de hoje, que vamos abordar depois da vinheta. Investidor e investidora, o meu nome é Douglas Lucas e você está no seu canal Eu Investidor. Imagino que você, assim como eu, tenha alguma parcela dos seus investimentos dedicada nos fundos imobiliários. E a maioria dos investidores começou a investir justamente no ano passado, em 2020, logo após a crise, porque afinal de contas não tinha tantas opções e boas oportunidades de investimento na renda fixa. Então eles migraram para a renda variável e logo de cara os fundos imobiliários. Porém, entretanto, todavia, estamos passando por um momento de turbulência, principalmente nos fundos imobiliários, com uma queda gigantesca. Mas e aí? Por que será que estamos enfrentando essa queda tão grande nos fundos imobiliários? Será que é somente nos fundos imobiliários? O que será que está acontecendo com a economia? Vamos fazer o seguinte, filhote e filhota. Vamos elencar algumas razões pelo qual estamos enfrentando essa queda. E depois analisar o mercado, o cenário atual. E então, posteriormente, fazer uma reflexão, uma análise, uma tentativa de imaginar o que enfrentaremos pelos próximos meses, talvez o próximo ano de 2022. E com base nessas informações, então, tomar uma decisão. E aí, devemos continuar nos fundos imobiliários ou devemos deixá-lo? Estão notando aqui um ambiente diferente, né? Eu estou de novo, eu falei para vocês, é o segundo vídeo num cenário diferente. Meu estúdio foi roubado, eu fui assaltado, então estou aqui, bom, enfim, num novo cenário e aí tem algumas dificuldades, né, externas, inclusive internas aqui na minha casa. Daqui a pouco eu vou começar aqui também. Bom, primeira coisa, vamos falar sobre o fluxo, ou seja, volume. Os preços sobem quando tem muita gente comprando e eles caem quando tem muita gente vendendo. Em 2018, só para que vocês tenham uma ideia, a Bolsa de Valores tinha menos de 1 milhão de investidores. E em 2021 já está chegando perto de 5 milhões. O que isso representa então? Representa que em 2020, quando teve um grande fluxo de pessoas investindo na bolsa, comprando ações, comprando fundos imobiliários, a tendência, e lógico que isso se concretizou, é que os preços subiram, ok? Agora, se as pessoas estão evadindo, ou seja, estão saindo, deixando aquelas posições, aqueles títulos, aqueles fundos imobiliários, a tendência é que eles comecem a vender. E quando você começa a vender, isso faz com que a tendência dos preços caia, porque tem muita gente vendendo e pouca gente comprando. Mas vem cá, por que todo esse movimento, esse fluxo ocorreu? Bom, vamos lá, vamos parar para pensar. Em 2018, 2016, 2015, a Selic estava em torno de 2 dígitos, ou seja, mais de 10%. E a Selic, pessoal, é que determina o rendimento da renda fixa. Então as pessoas estavam confortáveis o suficiente para continuar investindo na renda fixa. Porém, de alguns anos para cá, 2018, 2019, 2020 e 2021, a Selic caiu muito, chegou no nível histórico dos mínimos 2%, que nunca havia chegado antes. O que isso forçou os investidores a fazer? Forçou os investidores que estavam na renda fixa, ganhando 2,5% ao ano, bem abaixo da inflação, que hoje já está quase 8%, a migrarem para a renda variável, se arriscaram um pouco mais. Então foi isso, na verdade, que gerou esse fluxo da renda fixa para a renda variável, desse pouco menos de 1 milhão de investidores na bolsa para agora 5 milhões. Porém, entretanto, todavia, nós estamos passando por um momento reverso agora. A Selic baixou, chegou na mínima histórica e agora tende a subir novamente. Neste ano, ela chegou a 2% e agora está em 5,25%, um aumento de 3 pontos percentuais. E a tendência é que a Selic e a inflação continuem a subir. Desta forma, o investidor começa gradativamente a voltar para a renda fixa, uma vez que os títulos estão pagando um rendimento melhor e sem risco, que são os casos dos tesouros pré-fixado, pós-fixado, tesouro Selic, etc. Veja um gráfico comparativo aqui na tela, como isso é inversamente proporcional. Quando a Selic está alta, o número de investidores na bolsa é menor. Quando a Selic começa a baixar, o número de investidores na bolsa começa a aumentar porque as pessoas migram da renda variável para a renda fixa. E agora que estamos passando por um movimento inverso, ou seja, a Selic subindo, a tendência é que os fundos imobiliários e as ações comecem a cair. Vejam esse gráfico, onde ilustra muito bem a relação inversa entre o volume do IFIX e a Selic. Quando a Selic está alta, o IFIX tem um volume baixo. Quando a Selic está baixa,
o IFIX tem um volume alto. O IFIX, para quem não sabe, é um índice onde contém vários fundos imobiliários e ele precifica a média de todos esses fundos imobiliários. Como a Selic está aumentando e continua a aumentar e tende a aumentar nos próximos anos, como a Selic está aumentando e tende a continuar aumentando, olha pessoal, aí ali estão ó, os meus ajudantes. Hoje eu troquei de equipe. Ah, vem. Aí, ó, não dá para poder filmar desse jeito tranquilo. Olha pra você ver aqui, ó. Fica no pé, ó. Fica no pé. Então, investidor e investidora, estamos passando por um momento de Selic com tendência de alta. E os investidores tendem a voltar para a renda fixa. Isso gera uma pressão nos preços. Ou seja, eu começo a vender, uma outra pessoa vende, um terceiro, um quarto, quinto começa a vender, o preço começa a cair e isso gera uma pressão nos preços. Muitas pessoas estão agora migrando da renda variável, dos fundos imobiliários, por exemplo, para a renda fixa, tentando buscar um ponto de segurança, afinal de contas, como já dito, a Selic tem subido, mas esse não é o único fator que tem feito com que os preços dos fundos imobiliários caiam, ou seja, sofram uma pressão. Existe também a questão da medida provisória que vem tentando colocar uma cobrança de imposto de renda sobre o dividendo. Isso é uma questão que vem sendo muito discutida em todas as mídias, principalmente os analistas e especialistas tributários e de fundo imobiliário, uma vez que o fundo imobiliário já paga o imposto de renda lá na origem, por que então que teríamos que pagar o imposto de renda do nosso dividendo? Enfim, isso aí acabou gerando uma preocupação, afinal de contas o dividendo hoje que você recebe é isento de imposto de renda e isso fez com que o fundo imobiliário, pela simples possibilidade de esse imposto de renda ser realmente implementado, acabou então por gerar uma certa desconfiança nos investidores. Afinal de contas, o principal atrativo de fundos imobiliários é o dividendo, então por que eu vou me arriscar a ter que pagar imposto de renda sobre isso e ter um lucro muito pequeno? Eu prefiro ir então para a minha renda fixa. Então, isso também contribuiu muito para a queda dos preços dos fundos imobiliários. Mas, Douglas, o que devemos fazer então diante desse quadro, desse cenário, com todas essas turbulências que estamos enfrentando? Crise política, crise econômica, o que eu faço com o meu fundo imobiliário? Bom, seguinte, você tem que saber que fundo imobiliário, geralmente você investe para o longo prazo, ok? Não para o curto prazo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Estou falando de coisa de 5 anos para mais. Eu tenho um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é de um fundo PCFF11. Ele foi feito lá em 2010. Eu entrei lá no Clube FI e puxei um histórico da evolução patrimonial dos dividendos, etc. desse fundo imobiliário, ou seja, com 10 anos já no mercado. Aí, como você pode ver no gráfico, se você tivesse reinvestido todos os dividendos recebidos ao longo desse período, hoje você teria uma rentabilidade de 100%, ou seja, o seu patrimônio teria crescido 100%. Se você tivesse comprado 100 cotas há 10 anos atrás, e reinvestir nos seus dividendos, hoje você teria um total de 276 cotas. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês lembram que nesse período de 10 anos aconteceram muitas coisas, né? 2013, 2014, Dilma, Lula, impeachment, Temer, mensalão, Joesley, delação premiada, prisão do Lula, Bolsonaro que chegou no poder, etc. E mesmo assim teve um ótimo desempenho. E se você parar para pensar e analisar esse outro gráfico aqui, que compara o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, com a NTN, que é a média também da renda fixa, o IFIX sempre ficou acima do NTN, ou seja, o IFIX sempre pagou mais do que a renda fixa. A minha resposta para vocês é a seguinte: você teria 3 opções. A primeira é vender tudo. Cara, já tá desesperado aí, você não suporta, você não tem estômago para ver seu patrimônio derreter em curto período de tempo, e não é derreter tanto, 5%, vai, não sei, que sejam 15% nesse período de tempo. Bom, venda as ações, porque nesse caso eu recomendo você realmente a investir na renda fixa, onde hipoteticamente é mais seguro, você não vai sofrer tanto com a volatilidade assim. Você não vende nada, continua a observar o mercado, continua a aumentar o seu capital no seu caixa, a sua reserva de oportunidade ou reserva de emergência, não invista esse dinheiro, aguarde o desenrolar aí das próximas semanas, dos próximos meses, até que você se sinta confortável o suficiente para voltar a investir. E a terceira opção, que é a que mais me agrada, é continue aportando de forma regular, de forma contínua. Se você tem uma carteira de investimento com 5 fundos imobiliários, com 10 fundos imobiliários, veja aqueles que mais te agradam do seu portfólio, ok? E aquele que tem mais desconto, ou seja, que o P sobre o VP está mais descontado. Continue fazendo aportes até que o preço médio reduza, a ponto que quando o preço dela volte a subir, você já começa a ter um lucro imediatamente. E outra, você tem que levar em consideração também que os seus dividendos é para você reinvestir. E isso, se você tem um fundo imobiliário então que paga bons dividendos, não tem por que você deixar de fazer os investimentos
com cautela e com parcimônia. Porque no frigir dos ovos, se você realmente confia no seu fundo imobiliário, se você realmente lê os relatórios mensais que são divulgados e tem confiança nele, por que deixar então de investir? Se você está mirando a renda passiva e a sua independência financeira, continua a sua estratégia. Por falar em carteira de investimentos, eu vou trazer para vocês aqui um gráfico que eu extraí, na verdade, do Trade Map. Eu inseri manualmente e trouxe para vocês essas informações. Eu inseri 4 ativos, ou seja, 4 fundos imobiliários de diferentes setores e o índice IFIX, para que a gente possa comparar como que tem sido o desempenho de cada um deles. É uma ideia de como que o setor de cada fundo imobiliário tem reagido. Se você prestar atenção e ver os últimos dias das cotações dos pregões, todos eles estão em queda. Porém, o HFOF11, que é fundo de fundos, ele já vem caindo há algum tempo. Já os outros fundos, VISC, HGLG11, XPML11, eles vêm já há algum tempo numa lateralização, ou seja, ele não tem grandes ganhos, também não tem grandes perdas. Entretanto, se você analisar a linha vermelha que corresponde ao HGLG11, ele é o único fundo imobiliário cujo qual apresentou um melhor desempenho. Mesmo que no momento agora, atual, ele esteja em queda, ao longo do período, desde a crise de 2020, lá em março, ele tem sim apresentado um desempenho satisfatório, ao contrário dos demais que na verdade subiram um pouquinho, mas estão paralisados no mesmo ponto. Bom, o que a gente pode tirar de conclusão então desse gráfico? Bom, o HGLG11, que é um fundo logístico, ele tem crescido muito e está sendo impulsionado pelo e-commerce. Cara, o e-commerce cresceu muito nessa pandemia. Já o VISC11, o XPML11, que são fundos de shopping center, eles sentiram muito a questão do coronavírus. Eles tiveram uma leve alta lá no início, mas ficaram estagnados devido às incertezas. A expectativa é que agora, com a liberação e a melhora da questão da vacinação e até mesmo do vírus que tem reduzido a circulação, é que esse tipo de investimento de fundos imobiliários e tijolos comece a ter uma evolução agora nos próximos meses. Já HFOF11, que é fundo de fundos, galera, sofreu muito e vai continuar sofrendo ainda por algum período. E por quê? O HFOF11 ele é um fundo de fundos, ou seja, dentro da carteira HFOF11 ele tem vários outros fundos imobiliários. E se esses outros fundos imobiliários estão em queda, ele vai cair mais ainda. Os fundos de fundos, eles ganham, eles aumentam o patrimônio dele, o patrimônio líquido, na venda e na compra de outros ativos. Ou seja, quando ele compra um ativo barato e vende mais caro. Porém, hoje em dia, na verdade, não tem nenhum fundo imobiliário subindo muito. Então, o que aconteceu? Eles compraram e o fundo caiu. Compraram e o fundo caiu. Eles não estão conseguindo fazer com que as suas cotas valorizem, porque eles não estão conseguindo vender um preço mais alto do que eles compraram. Isso faz com que os fundos de fundos acabem sofrendo mais neste momento atual. Cara, filhote. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo nexo? Tá valendo a pena? Então, se esse vídeo realmente tem ajudado você e ajudou você, pode realmente ajudar outras pessoas. Só que para esse vídeo atingir outras pessoas, você tem que curtir. Porque quando você curte, o YouTube entende que esse é um conteúdo importante e ele começa a subir o ranking. Agora imagina, se você está mais tranquilo depois de ter ouvido esse racional, outras pessoas também poderão ficar mais tranquilas. Você pode estar livrando muitas pessoas dessa agonia que te aflige agora. E eu vou mais além ainda. Se todas as pessoas tiverem parcimônia e calma, ninguém vai querer sair vendendo os fundos imobiliários. Com isso, os seus fundos imobiliários não vão perder valor. Então é o bem fazendo bem. Curta o vídeo, compartilhe, porque isso vai retornar para você. Mas vamos lá. E vocês? Vocês enxergam uma outra opção? Uma outra estratégia? Coloquem no comentário, afinal de contas é muito importante a gente continuar sempre aprendendo. E eu quero aprender muito com vocês e quero compartilhar o meu conhecimento, ou pelo menos a minha opinião com você, investidor e investidora. Sem mais, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha realmente agradado a vocês e ajudado nesse momento de desespero, momento de queda da Bolsa de Valores. Um grande abraço, aquele bom e velho convite. E aí, pode deixar?